Falar um pouco sobre a dignidade e os direitos dos professores. É o quadro da APOESP. Bebel, muito boa noite. Como está? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. Véspera de feriado, né? A gente tem que vai se planejando, né? Semana um pouquinho mais curta, mas o feriado para a gente abrir uma reflexão também, né, Bebel? Sempre é bom, né? Sempre é bom, sempre né? É bom. Bebel, bom, entre tantas coisas, eu quero colocar em destaque aqui, já para a gente iniciar, eu acho que você, eu sei que é muito corrido, não sei se você acompanhou o juiz Moro participando do Roda Viva, né? Você não sei se você conseguiu assistir alguma parte? Alguns fragmentos, trechos, né? Um momento que eu achei muito interessante foi quando ele falou na questão que foi questionada por jornalistas, né? Sobre a questão da habitação, que é pago para o juiz, o auxílio moradia, que é pago para algum juiz. E ele falou assim, olha, no momento, na situação, tem que se prolongar um pouco mais a discussão, mas eu sou a favor, porque o nosso salário, ele não é um salário que deveria estar parado há 3 anos, deveria ter aumentos, né? Então ele justificou dessa forma, que ele é a favor, porque o salário está desajustado, né? Não é um salário que ele não teve aumento há 3 anos. E na hora, Bebel, assim, eu achei que foi muito feliz o que ele falou, eu achei justo o que ele falou, não está na igualdade, né, o salário do juiz, então isso justifica. Mas na hora eu pensei nos professores, nos policiais militares, nas enfermeiras. É um discurso que cabe para nós também, que não somos tão assim em destaque, mas cabe para nós também um discurso como esse, uma resposta como essa? Cabe para nós, mas tem um detalhe, né, que eu acho que o juiz Moro tem que dizer. Uhum. Compare o salário dele, eu comparo o salário dos outros servidores públicos. Uhum. E quando, por exemplo, se toca na questão da reforma da Previdência, sempre coloca servidores públicos em geral, né, com média de R$7.000 de salário. Eu não ganho R$7.000 e nenhum professor ganha R$7.000. Mas um juiz, você sabe quanto ganha, um ministro do Supremo, você sabe quanto ganha, nós sabemos quanto ganha, né? E tiveram sim reajuste de 75%, né? Então esses 3 anos, para eles, se foi perda, imagine quem tem um salário, como tem um de professor, por exemplo, né, de educação básica, aquele que alfabetiza, aquele que vai... O início de tudo, né? Formar um juiz, né? Porque é isso, aquele que dá a vida para formar, né, o jovem e ser cidadão, viver com R$2.420 por 40 horas semanais. Esse é o salário. Se o juiz Moro colocar na mesa quanto ele ganha, colocar o quanto nós ganhamos, vamos ver o que é mais justo. E ele falou uma Se outra não é coisa. nós termos mais reajuste, e eles pararem de ter reajuste para a gente poder também ter, porque a justificativa não é a crise. Sim, sim. Então, quem tem mais tem que aliás, ceder, se né? referindo a Brasília também, né? Os gastos dos nossos deputados, dos nossos senadores, o quanto que se gasta ali também, né, Bebel? Um outro trecho que ele falou também, só para destacar aqui, que é a qualidade de se pagar bem, a qualidade do profissional. Eu quero saber qual a situação que não se aplica isso, né? Quer dizer, você tem um profissional de qualidade, você quer um profissional de qualidade, você tem que pagar bem, porque eu acho que ele, como juiz, ele não para de ser juiz, de estudar, de pesquisar, quando ele sai, né, do fórum, por exemplo, ou sai lá do departamento dele. Eu acho que nenhum juiz faz isso. Assim como o policial militar não deixa de ser policial militar em dia de folga. Nós mostramos aqui um policial civil que salvou uma senhora que estava sendo roubada no trânsito, é dia de folga. E o professor? O professor, será que é só na hora que ele entra na sala de aula, Bebel? Por que o governo não reconhece isso? Porque é uma visão, eu vou até aproveitar essa oportunidade que você está me dando, porque está havendo uma inversão, na verdade, de prioridade. A prioridade agora, eu também concordo, combate à corrupção. Mas não é só o combate à corrupção. Tem que investir e financiar a educação básica. Você está entendendo a lógica que está colocada? Não. Claro que então, sim. Os juízes, esses que estão na Lava Jato, bom, os caras têm que ganhar muito, porque os caras estão
combatendo a corrupção. Claro. Se justifica, eu né? não concordo. Aham. Eu acho que é papel, seja com o salário que for, combater a corrupção. E importa qual Você o valor. está entendendo? Assim como nós... Se não justifica quem ganha pouco se vender. Pois ganha é. pouco, cometer corrupção. Você está entendendo? Não é essa a lógica. Claro. Então, não concordo com o que disse o juiz Moro no que diz respeito ao interesse dele. É claro, há um espírito de corpo, eu também tenho. Aham. É natural que tenhamos. Mas não pode inverter lógica. Sim. E há uma inversão de lógica. Se ele dissesse, olha, eu acho correto, não estou dizendo que eu acho, o auxílio moradia, mas também acho correto que aquele professor lá da educação básica, aquele que ajudou me formar, também tenha salário digno, aí você está dizendo, não, mediou pelo menos, mas peraí, descaradamente fazer uma inversão de lógica, como se o combate à corrupção vai ser a coisa... Não, o combate à corrupção, por todos inclusive, nós, né? ela começa inclusive na educação básica. Claro que sim, Se dando nós valores. colocarmos os meninos, todos e todas, na educação básica, eles serem formados, eles terem oportunidade de trabalho, eles terem oportunidade de, né, curtir, ter direito a uma vida digna. Vida digna não é só qualquer cama para dormir, não é só qualquer casa para morar, mas uma boa casa para morar, um bom prato de comida, uma boa escola, uma boa... Não vai ter corrupção, pombas. Sabe, a corrupção também. Agora você fala, mas nós estamos falando... É exato, mas aí é que está a inversão da lógica. Como quem está lá em cima corrompeu e tem muito, Toda né? a estrutura, Toda a estrutura, bons salários. bom salário, e nós aqui embaixo? Não justifica Como é que isso. fica? Então não justifica. Tinha que ter explicado por que é que, né, com essa questão da ação da Lava Jato, que eu torno a dizer, ela é uma ação, mas ela atrasou o Brasil no que diz respeito aos empregos que a Petrobras, por exemplo, deixou de oferecer. Nós temos o porto que estava sendo construído no Espírito Santo. Parou. Tá certo? Parou o investimento, né? Foi tudo bloqueado, né? Bloqueia, prende, né? O presidente da empresa, como é que faz? Você sabe que uma grande empresa de remédios que teve também uma falcatrua, né? Como é o caso da Petrobras, que houve a falcatrua, mas não aqui no país, e sim na Alemanha, e teve um caso na Itália também. Não vou citar o nome, que é uma grande empresa, inclusive vende aqui para nós. Uma grande empresa que trabalha com laboratório, faz remédios. Essa empresa teve também um grande desvio de dinheiro. O governo fez uma intervenção. Ele tirou todos os acionistas que eram proprietários, enfim, donos ali, tinha a porcentagem. Ele tirou todos do governo, tirou todos que estavam ali na frente da presidência dessa empresa para uma investigação, prendeu, só que a empresa não parou. Ele colocou membros do governo para continuar. Então a empresa continuou trabalhando de uma maneira justa, honesta, ninguém perdeu seu emprego, não bloqueou dinheiro de ninguém, ele afastou, o governo afastou as pessoas. Você acha que talvez aqui não teria que ser feito a mesma coisa? Quer dizer, fica essa ação, parece que a gente, até nós, bebê, parece que a gente se contempla quando a gente vê, lá, hoje prendeu lá o coronel amigo do Temer, hoje prendeu mais 2 empresários, justamente a investigação sobre o presidente Temer. Foram presos. Mas parece assim, quando prende, a gente fica satisfeito. E a nossa satisfação não é a questão do prender, é de se apurar. Apurar a irregularidade e tomar... E tomar as devidas. E aí sim, tudo bem, agora você vai pagar por isso. Mas não parar. Porque a empresa, a Odebrecht, ela também tem várias outras empresas, né, Bebel? Claro. Na área química, por exemplo, a Odebrecht pensa em construção, mas a Odebrecht também tem químicas. Parou tudo. Parou até pesquisas que estavam sendo feitas por cientistas de renome no Brasil. Parou tudo. Quer dizer, afetou a economia. Agora, foi uma ação para a gente ver, para a gente assistir. Né? Quer dizer... Então, como quem diz, tá se apurando e está apertando, né, o cinto, só que apertou o cinto de toda a população, porque o desemprego veio, né, nós não crescemos em termos de produto interno bruto, muito... Parou total. Parou total, né? E isso eu acho que se deve a essa coisa muito teatral, muito, sabe, Não, eu acho que teria e tem que ter
E isso não foi nenhuma invenção do juiz Moro, vamos combinar. Me lembro perfeitamente que quando, naquela chamada primavera, né, que teve aqui no Brasil em 2013, que a juventude, todo mundo foi para a rua, contra a corrupção, foi apresentar Dilma, que fez 3 medidas contra a corrupção, dentre elas, combater os corruptos e os corruptores. E ela foi atingida sem comprovarem nada contra elas. E eu estou vendo o presidente da República até as tampas e não vai apurar nada até que ele termine o mandato dele. Porque o Congresso Nacional tirou, né, limpou a barra dele. Então, quer dizer, é um peso, são 2 pesos e 2 medidas. O que está em questão nesse país, Neto, é a questão da perda de soberania. É isso que está em questão. Nós vamos perder a soberania do pré-sal, com a privatização da extração do pré-sal. Nós vamos perder a soberania do pessoal, assim como mesmo a própria Venezuela, que está no foco da Rede Globo, que mostra só um lado, né? Também a PDVSA, que é a soberania lá da Venezuela, também, que é a empresa mesma que está atuando petrolífera. Então, quer dizer, isso é muito perigoso, né? Porque nós vamos ficar de joelho de novo, né, para o capital internacional. Mas não é bom. Não, tem que ter relações internacionais para a gente crescer também. Não para a gente só deixar mais rico estados que já são, tipo os Estados Unidos, que já são, né, poderosos. Nós queremos que a nossa riqueza vá para lá, a gente consiga, né, importar e exportar, mais exportar do que importar, né, para trazer, para, enfim, investir em ciência, em tecnologia, educação. É isso que nós estamos precisando. E a população precisa disso. Então, quando eu debato com os professores na escola, eu falo, gente, eu debato com vocês desde as questões pedagógicas, mas não se esqueça do mundo em que vocês estão. O mundo em que vocês estão ele tem que ser entendido do tamanho que é. Né? Porque senão dá a impressão que estar na sala de aula está desconecto, né, da discussão de produzir a educação articulado com ciência e com tecnologia. É assim que esse país vai avançar. Senão nós vamos ter que fazer de novo o que foi feito durante a ditadura militar com o acordo Mercosur, né? Trazer técnicos de lá, porque nós não tínhamos capacidade aqui. Nós temos cérebros, nós temos que produzir cérebros, porque riquezas naturais nós temos, petróleo nós temos o pré-sal que foi descoberto aqui no Brasil na era Lula, sabe? Doa quem doeu os ouvidos e boa, mas é verdade, eu tenho que dizer, tá certo? Não posso esconder. E hoje é uma das riquezas aí disputada pelo capital internacional. Né? Quero dizer que se não é a APOESP para lutar por nós, estaremos muito mal. E faz uma frase aqui, né? Sem professores não há nenhuma outra profissão. Mais valorização, mais respeito e melhores salários aos nossos professores. Acho que a Marisa foi bem feliz nessa frase, né, Bebel? O professor está no topo das profissões, né? Acho que a gente pode dizer. Bebel, a gente vê uma manifestação como essa aqui, Bebel, da Marisa, a gente entende que é um reconhecimento, um entendimento que a formação ela é feita através do professor. Então, quanto mais você... E aí eu volto à frase que foi falada pelo juiz. Quanto mais você valoriza o profissional, melhor o profissional para estar atuando naquela área. Ele falou isso no Roda Viva. Mas a nós é proibido dizer isso. Então, mas é isso que eu queria entender. Por que é proibido? O professor tem que ser como é que se chama? A formação, se vai dar educação. Aquele que não é. É uma profissão. O juiz trata o dele e ele diz, eu sou um profissional e tenho que ganhar muito bem para exercer a minha poder profissão. Exercer cada vez melhor. E nós e o também. Professor, então, na responsabilidade de e educar, nós também. de ensinar a qualidade de convivência para você não ter a corrupção acima do bem do próximo. É o professor que trabalha com isso.
ao tanto de horas de ensinar, é o professor que ele presencia, né, Bebel? Não, você vê com 2 crianças, pela atitude, você tem que intervir enquanto educador. Quer dizer, olha a responsabilidade. Para não cair na mão do Moro futuramente, dos juízes, é na educação que a gente vai lapidando pelo bem. E para não lotar, não inverter também a lógica. Porque ao invés de construir presídio, nós temos que ter escolas melhores equipadas. Né? Não por acaso, a PUESP, ela lança agora no próximo dia 6 de abril, uma que vai fazer o Bota Fora Alckmin, como todo mundo vai fazer Bota Fora de todos os governos que estão descontentes. Vai todo mundo se manifestar, né? Mas nós, ao fazermos o Bota Fora, nós vamos dizer, nós temos uma campanha pela valorização, pela qualidade da educação pública no estado de São Paulo e contra a privatização. E vocês vão receber o slogan da campanha. E um slogan muito bonito que dialoga com a juventude, dialoga com o jovem, dialoga com o professor, porque diz o seguinte: a educação é minha, é nossa, ninguém tira. Entendeu? Aquela coisa do pertencimento. Do pertencimento. Né? Agora, é importante também destacar que, para além de ter uma campanha assim, nós vamos investir muito na população. Não adianta. Ou a população vem conosco no sentido de dizer, olha, nós queremos escola pública de qualidade para os nossos filhos, ou nós, professores, de novo, vamos ficar gritando sozinho na Avenida Paulista ou na Praça da República. Sim. Né? E isso não combina com... trabalhar com, sabe, com um projeto integrado de qualidade da educação. Aproveitar, sim, o momento eleitoral. Claro que tem que aproveitar. É o momento que vão apresentar suas plataformas. As propostas, claro, tem que examinar. Sabe? A população tem que saber justamente examinar as propostas. Né? A gente fica entediado em assistir horário político, que também é muito rápido, um é mais contemplado do que o outro, mas a gente, como cidadão, a gente pode acessar aí todos os partidos, todas as propostas de todos os candidatos, para procurar entender. Tem coisas bizarras que já estão aparecendo na internet, que eu fico com o cabelo em pé. Eu não acredito que vai propor isso. Eu não acredito que vai pegar essa pessoa para trabalhar junto. Eu acho que a gente já está mais do que claro, os conchavos. Está na hora de a gente falar assim, não tem necessidade. Você tem que apresentar a sua proposta só. Não abaixar a cabeça e fingir que aquele cara que está do seu lado é santo, só para você ganhar o eleitor que está junto com aquele cara. Chega disso, chega. Bebel, quais são os projetos agora? Tem mais manifestação aí, mas se tiver, você me avisa, tá? Na verdade é uma reportagem, Bebel, uma pesquisa, né, que avaliou que na Finlândia, quem sabe a gente chega lá um dia, né? A Finlândia é o país, né, onde mais o professor, o corpo docente é valorizado, né? Onde o professor é valorizado. E olha, a notícia triste é que o Brasil, nessa pesquisa, né, foram 65 países aí, e o Brasil ficou na posição de 50... Passa azulzinho, sim, 56. Ah, legal. Valeu, obrigado, Maria. No PISA, né? A avaliação do PISA. Quer dizer, como é que a gente pode crescer como país se a nossa posição ligada aos nossos educadores está nesse ranking aqui, essa situação, né? Como é que a gente evolui com isso, né, Bebel? Agora você falou uma coisa interessante, trazer a população e aí aproximar a população da educação pública. Tem uma corrente, Bebel, ou algo que está sendo feito diretamente com local mesmo? No sentido assim, eu sei que os professores, para mim, a classe mais unida do país é os professores. Eu considero. Para mim, a classe mais unida. Mesmo porque hoje já não é mais assim, mas antigamente os sindicatos recebiam a pessoa era filiada e tinha que pagar, enfim. Agora, a POS, o professor quer fazer parte do movimento. Então, isso para mim é um significado enorme, que é uma conquista. Tanto que muda a lei, a POSP, beleza, mudou nada para a POSP, né, no sentido das relações. Agora, Bebel, tem algo sendo feito no sentido contrário da história? Toda a força perante os governos de luta, de conquista, e o governador, ele respeita, ele sabe a força que é os professores, há os impasses, mas sabe que a força que é os professores, há um respeito. Agora, há feito uma coisa local, regional, no bairro. Por exemplo, eu quero ver, Bebel, a dona de casa, o morador, que tem um aluno na escola, ele dentro da escola, Bebel,
sem grade mais, sem cadeado, sem inspetora. Tinha uma inspetora que eu adorava, ela usava um molho de chave, assim, ela tinha a chave da escola. Era uma força aquilo para todos nós. Eu, quando adolescente, ela tinha um poder, porque era grade, era o fechado, era a porta. Quando que a gente vai ter a escola sem porta? A possibilidade, claro, com segurança, mas a possibilidade do morador, o pai, estar presente para, de repente, fazer uma pequena reforma, estar presente para assistir uma aula na sala. Quando que esse tipo de política vai ser transformadora e vai acontecer de fato nesse país? Quando a escola, de fato, ela assumir o papel mesmo, né? Daquela que, primeiro, ela tem que mudar e convidar através da própria estrutura. Quando eu falo estrutura, tem a ver com a retirada de grades e ela se tornar uma escola livre. Diz, olha, ela é convidativa, ela convida o aluno. A própria escola convida o aluno a ficar nela. Esse é o primeiro ponto. E isso tem a ver com organização de tempo, espaço escolar, de currículo, né? E não essa coisa de uma fileira atrás da outra. Sim. Quando a própria organização da sala de aulas mesmo. Por que tem que ser um atrás do outro? Por que não pode ser uma mesa e a gente ter trabalhos, e isso, coletivo e ao mesmo tempo individual? Isso são movimentos dinâmicos que você pode dar para uma sala. Mas para isso você precisa ter investimento e não tem. Então, quando que nós vamos ter essa escola dos sonhos? Quando o governo entender, tá certo? Que a educação não pode ser secundarizada, tem que ser priorizada. Qualquer país, você pega a Finlândia, ela está investindo no desenvolvimento do país. Se você investe no desenvolvimento do país, você investe em educação. Simples assim. Porque investir em educação é aquela política basilar, ela é estrutura do país. Do país. Se você não vê desta forma, meu filho, então desculpe. Todos os países ditos primeiro mundo, né? Japão, Alemanha, todos param e falam assim, não. Para a educação, tudo. E tem claro ainda, sabemos que o investimento não é a curto prazo, é a longo prazo. Porque é processo. É processo. Você quer ver uma coisa? Tem uma forma de privatização que o Alckmin quer deixar no nosso colo e nós não vamos aceitar, que é o tal do contrato de impacto social. O próprio nome já é aberrante. É estranho Digo mesmo, que né? é, porque impacto social. Impacto para mim já não lembra tem um nada. Acidente, né? Lembra algo que é alguma coisa assim, exatamente, é uma coisa assim. É como se fosse possível na educação você mudar um monte de coisa e na hora você ter o resultado. Não tem. É assim. Porque é processo. Já começa errado. Primeiro. Segundo, e ele quer, na verdade, ele vai jogar na mão de uma iniciativa privada, né? Cerca de 17 milhões, impor metas, né? Essa empresa, então, fica com o dinheiro, e vai cobrindo as metas. Vai cobrindo as metas. Atropelando em cima quem for das eleições. atropelado. Então, e já escolheram as escolas, sem nenhuma transparência. Aí é que eu pergunto, cadê o papel da família? Aquelas escolas, a família não tinha o direito de saber se ela queria isso para ela? Não, sim, não sabia. Exatamente, eu concordo com isso, gente. Então, esse contrato de impacto social, me parece aquelas coisas meio, sabe, de coisa pós-guerra, que você quer... solucionar aquilo, solucionar uma coisa rapidamente. Né? Não, isso não vai acontecer, não pode acontecer. Nós já, inclusive, fizemos um movimento... né, junto com o atual governador e o próximo, né? Porque é uma coisa muito pouco séria para você dizer... Se tratar dessa maneira, não pode ser sempre dessa maneira, né? Tem que ter... E a outra questão, né, diz respeito aos 7%, que estavam, na verdade, cozinhando o galo para não aprovar, até fazendo briga de bancada, PSB versus PSDB. Eu tive que ir lá conversar com o futuro governador, o Márcio França, falou, pelo amor de Deus, né? Vocês não vão brincar com a vida do professor. E bancada do PSDB também, e pegar as outras bancadas também para conversar. Aí no dia lá a gente fechou o tempo e falou, não, que tem 1.000 pessoas e ninguém sai enquanto não votar os 7% de salário e os outros
do resto funcionalismo também. É pouco, mas é deles. Sim, né? sim. Aí aprovou esses 7%. Tá certo. Obrigado, Bebel. Obrigado pela participação.